Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje o nosso bate-papo é com uma turma que vem ajudando o eleitor a verificar e analisar as propostas dos candidatos a prefeito de São Luís, com o objetivo, claro, de trazer educação política. O projeto Rumbora Marocá já deixou muito candidato numa saia justa, principalmente com os quadros Checagem e Estado de Miguel. Para falar sobre o projeto, a gente recebe hoje a produtora cultural Deusa Brabo e a mestre de comunicação Poliana Amorim. Nossa conversa, claro, sempre conta com o nosso ilustre Robson Júnior. E a todos eu dou aqui o bom dia, as boas-vindas, né? A gente agradece muito aí, é um prazer enorme, não é isso, Robson? Vamos conversar. Vamos conversar, tentar aí as pessoas tentarem entender um pouquinho o que esse projeto tem fazendo tanto sucesso nas redes sociais. E eu pergunto logo para a Deusa, por que esse nome Rumbora Marocá e de onde surgiu? O Rumbora Marocá, ele vem dessa questão maranhense, né? A gente trabalha muito com o vocabulário maranhês, então o nosso rum, né? O Marocá, então vamos ali espiar, vamos pesquisar, vamos analisar, vamos dar uma marocada, né? Então tem essa relação coloquial. Bem, a gente conversava aqui antes, tem conversa que deveria ser gravada, gente, que são as conversas antes de começar o programa. E é um projeto muito maior do que a gente pensava, do que eu pensava no primeiro momento. Então, nesse momento, vocês estão na internet, mas não vivem somente na internet. Vocês estão nas ruas, pesquisam, fazem conexão com o Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não sei se é a professora, a Poliana, ou se você, como é que vocês se conectam com o Brasil? E qual a influência dessa conversa de vocês pelo Brasil para trazer para cá, para essa ação local? Então, na verdade eu sou uma dessas conexões recentes, né? Sim. Assim, conheço o projeto, né? O Reocupa, mas assim, não o integro, né? Não sou desse momento de fundação dele. Estou agora no projeto, né? Do Rumbora Marocá. Mas assim, dessa nossa experiência agora particular do Rumbora Marocá, é isso, a gente troca ideia o tempo todo, a equipe é uma equipe que a gente pode dizer multidisciplinar, né? Então não tem só pessoas da comunicação, né? Tem pessoas do direito, das ciências políticas, como, né, a Deusa havia dito, e assim, a gente vai trocando tem a Leonilde está no Rio, né, aí tem a Rafaela que está em São Paulo, então aí é uma rede realmente, né, que se constrói para que a gente possa construir esse conteúdo da melhor forma possível, para que a gente, na verdade a ideia é furar as bolhas, entende? Porque assim, hoje em dia, ainda mais com a internet, cada um está na sua bolha, na sua rede, né? Que tem pensamentos muito próximos. A ideia é realmente furar a bolha, é levar uma informação além daquilo que você está recebendo e que às vezes você acata, porque, né, tá na TV ou tá ali na página oficial do candidato, então, ok, é isso, né, mas você não questiona, ainda mais quando eles trabalham com dados, com números, né, então, assim, a gente sempre constrói essa rede nesse sentido, né, especificamente dentro do projeto do Rumbora Marocá, mas ele aí, né, é uma parte desse todo, desse grande coletivo que é o Reocupa, que vem há anos atuando, né, na cidade e fora da cidade, somando aí com outras iniciativas, né, para movimentar mesmo essas ações políticas, sociais e culturais, principalmente. Antes eu era audiência do Reocupa, né, estava sempre lá frequentando, participando dos eventos deles, e hoje eu tô, assim, me sinto muito honrada até de fazer parte da equipe hoje. Deusa, e no caso, como surgiu dentro do Reocupa a ideia de criar, né, o Rumbora Marocá? Dessa inquietude, né? A gente vê como, complementando o que Poliana falou, a gente vive hoje num ambiente muito delicado, uma linha muito tênue de informação, ela é repassada de forma muito rápida, e aí você está em uma pandemia, você vê esse processo ser absurdamente expandido nesse momento, você vem de eleições nacionais, internacionais, que também se utilizam dessa métrica de compartilhamento, desse lugar, né, dessa bolha, dessa esfera. Então a gente sentou e pensou como nós conseguiríamos incidir de forma ativa junto à população do nosso território, que é São Luís, né, pelo nosso pouco corpo. Entendendo nossa realidade
de tamanho. E aí a gente, com referência de alguns outros coletivos de fora também, trocando ideia, em janeiro ainda desse ano, antes da pandemia, a gente ficou aí uns 30 dias viajando, conversando com muita gente, e aí a gente planejou, idealizou essa relação de educação popular, procuramos quem pudesse nos apoiar e cá estamos. Bem, essa história de fake news que acabou sendo incorporada até o próprio Supremo Tribunal Eleitoral absorveu a palavra para dentro e é uma preocupação mundial. O próprio dono do Facebook tentou criar uma rede mundial para exatamente fazer um filtro. Aí eu pergunto, como é que vocês fazem isso? Poliana já falou de uma ação multidisciplinar, mas deve dar um trabalhinho danado, checar números, esse é o momento que todo mundo estampa aquilo ali, o pessoal parece que é verdade, mas como assim? Quer dizer, vocês começam do como assim, e quem é que trabalha com vocês, como é que funciona isso na prática? Eu vou saber se isso aqui, fulano está falando um percentual, mas eu não sei se é isso. Uma frase que ele diz, como é que funciona? Então essa métrica, a gente parte primeiro da base do fato, que é quem citou, né, quem fez a declaração, que no caso específico a gente está abordando agora os prefeitos, os candidatos à prefeitura. Então, sempre partindo dele, jamais partindo de alguém que escreveu ou de alguém que falou. E aí a gente sempre verifica fatos, a gente só consulta fatos, promessas, a gente não consegue averiguar. Então, a gente faz esse trabalho de busca, que é a checagem, que é um trabalho de pesquisa, que é um trabalho de comunicação. A gente vai nas fontes oficiais e aí entra em contato com a gente tem uma dificuldade muito grande, falando de portais de transparência. Então, mas a gente vai... Onde é que habita a dificuldade? Desculpa. Qual Poliana, que está bem à frente e lidando diretamente. Pode nos colocar, porque a impressão que se dá, o nome diz, né? Sim. Portal da Transparência. Não é tão transparente assim, Poliana? Não é tão transparente assim. A gente esbarra nessa dificuldade o tempo todo, né? Quando a gente tem que procurar emenda, destino de verba, não sei o quê, porque né, a gente tem vários candidatos que já foram deputados, né? E estão inclusive de licença para essa campanha, e aí as promessas, né, assim, as falas, os discursos, melhor dizendo, são todos pautados nisso. Porque eu trouxe dinheiro para a educação, para a saúde, não sei o quê, milhões e milhões e milhões, e aí quando a gente vai procurar, a gente tem essa dificuldade, e aí é uma coisa que a gente sempre pensa assim, poxa, a gente que está aqui num lugar, digamos, de esclarecimento, a gente tem dificuldade em encontrar essa informação no portal da transparência. Imagina a pessoa que não tem, né, essa mesma, digamos que facilidade. Então ela mesma não vai encontrar, porque assim, são vários caminhos que aí você tem que colocar várias palavras, aí tem que buscar o número da emenda, aí às vezes não encontra a emenda num canto, aí tem várias classificações, o que está empenhado, o que foi pago, o que está esperando, autorizado e não. Então assim, a gente tem que compreender toda essa linguagem, né? A plataforma ela é extremamente técnica, então assim, a gente não percebe que há uma... Eu não vou nem dizer que não há uma intenção, porque pode não ser também, né? Pode não ter sido intencional, mas não houve essa preocupação em tornar esse portal da transparência acessível no sentido da compreensão, entende? Então ele é pouco intuitivo, você entende? Então para você entrar e para você localizar uma emenda e saber se realmente aquela pessoa que está dizendo que destinou e que um projeto que ele escreveu foi aprovado e que foi destinado às escolas públicas em São Luís ou que foi destinado a determinada pasta, a gente não encontra com tanta facilidade, certo? E às vezes isso demora, né? Aí a gente é uma plataforma de verificação, mas a gente também entende, né, que no processo midiático existe aquela coisa de não perder o timing, né? Então, às vezes, levar uma semana e já está se discutindo outra coisa lá na frente porque a gente não conseguiu levantar a tempo e com a certeza, né, se é aquilo ou não, porque realmente a gente não encontra com facilidade a informação sobre isso, né? E aí tem casos, né, locais tipo assim os portais que estão desatualizados, aí a gente entra em contato e o próprio pessoal diz, não, mas é porque tem um problema de atualização, não está lá, né? Não deveria ser assim. Deveria ser assim, verdade. Agregado, desculpa. Não, pode falar. Agregado a fala da Poliana, né? A gente tem exatamente esses portais de transparência e a gente tem as instituições, que é isso, dependendo da fala desse candidato, da colocação, a gente vai averiguar
área e entra em contato com todas as pessoas possíveis e imagináveis. Até com a assessoria também, né? Para saber se, poxa, foi isso mesmo que ele quis dizer, né? Para entender, porque às vezes tem candidato que lança uns dados assim, a gente fica de onde essa pessoa tirou essa informação. Aí a gente pergunta, né? Tem uns que são... né? Vou perguntar isso. Vocês têm bom acesso? Como é que é? Sim, sim. A gente até brinca que é um looping diário, né? A gente acorda amigo de um e dorme, talvez não tão querido. Mas todos eles, a gente passa aí pela assessoria, são acessíveis, 90%. São acessíveis sim. E aí a gente, quando precisa, na verdade, qual que é o formato, né? Então, fez a declaração, ele vem para a caixa da checagem, a gente tem nessa divisão de 14 profissionais, a gente tem assessoria jurídica, tem o político social, tem a galera do design, tem a galera da comunicação de divulgação e tem a galera da comunicação da checagem. Então, a gente tem esses dois eixos, que é a educação popular e a checagem. Na educação popular tem essa métrica aí com a turma da política social, junto com o jurídico vai ali tecendo, e na checagem a gente tem a galera da comunicação com o jurídico também tecendo. Então vai para a turma da checagem, feito todos os levantamentos possíveis, leve 3 dias ou 13 dias, a gente leva isso até o final, e aí a gente entra em contato com a assessoria. Então nós identificamos isso, identificamos essas falhas, é isso mesmo, isso que ele quis dizer, tá ok? Ou a gente pede documentação, caso eles queiram comprovar, sai tudo, né? Já sai com a nota, um caso ou outro que ele tenha se equivocado e a assessoria já fala, pô, ele se equivocou, a gente já sobe junto, a assessoria já conversou conosco. Então, todos têm esse direito de resposta antecipadamente à publicação, inclusive. Muito bem. Infelizmente, vai para o intervalo rapidinho, não demora nada, né? A gente pede licença para vocês, Robson. E no próximo bloco a gente continua aqui conversando no resenha com a turma, né, do Rumbora Marocá. E a gente vai deixar uma pergunta já para o próximo bloco para saber de vocês se os candidatos a prefeito de São Luís, vocês falaram mais a verdade ou foi mais migué? Vocês pensam, né, no próximo bloco, vocês respondem para a gente. É só um instante, a resenha volta já já. Voltamos com o programa Resenha. Estamos aqui, Robson, conversando com o pessoal do Rumbora Marocá. A gente deixou até uma dica no bloco passado sobre os casos emblemáticos aqui dos candidatos a prefeito de São Luís. A gente pergunta, não de forma, uma estatística muito específica, né, muito exata, mas em relação ao que eles têm proposto, colocado, né, apresentado em relação a dados, números e estatísticas, eles têm falado mais a verdade ou é muito migué? A gente não consegue mensurar isso, né? Porque a gente não levanta todas as falas, mas a gente percebe um comportamento comum. Falas muito próximas, comportamentos de promessa muito comum, planos de governo extremamente diferentes, em muitos casos, do que é propagandeado, alguns extremamente resumidos. A gente tem plano de governo de 19 páginas e tem plano de governo de 180 páginas. Mas esse comportamento comum de falas e promessas, ele é expressivo em todos os perfis. Como é que eles reagem diante de vocês, digamos, identificarem algo, não vou dizer usar a expressão migué, mas que não que conflita, na verdade, aquilo que é falado e aquilo que é a realidade que vocês constatam depois nas buscas. O migué que é falso mesmo, né? Não tem outra palavra para colocar. Não tem como amenizar. É falso. É uma inverdade. Isso, usando isso aí, normalmente a assessoria entra em contato, como a gente falou no bloco anterior, a gente já entrou em contato antecipadamente, mas às vezes a assessoria não responde até a emissão da publicação, e aí eles entram em contato, a gente troca essa ideia. Caso ele discorde, em todos os casos, como foi dito, ele tem o direito de resposta, então ele emite a nota e a gente já adiciona no site, no rumboramarocá.com.br, que é onde estão todas as publicações de forma total, né? A rede social, Instagram, Facebook, Twitter, ele é uma plataforma de divulgação da campanha, mas o site você tem todos os dados, dentre outros materiais disponibilizados. Nós estamos em idade média
Posso usar? Eu gosto dessa expressão, Poliana. Nós estamos em idade mídia. Estando em idade mídia, logicamente que vocês viram vidraça em determinado momento, considerando essas, né, as provocações e essas pedras que são atiradas na internet. Como é que eles reagem diante de uma colocação, depois dessas constatações que são colocadas no site? Da minha visão, né, que eu acho que é o que a Deusa, a gente já até conversou um pouco sobre isso, que é assim, a gente acha que os candidatos, eles estão gastando energia no polo errado, porque somos uma iniciativa apartidária, né? E é muito comum eles começarem, e assim, né, não estou dizendo eles literalmente, né, mas a sua base, sua assessoria, começam a especular que a gente está apoiando o candidato X ou Y, porque, né, a gente, de repente, revelou algo sobre o candidato A e ainda não falou nada sobre o candidato B, né? Então começa a criar esse tipo de rumor, mas que, né, a gente entende que é do processo também, né? Não estaríamos aqui se não fosse, inclusive, eu acho que o que é legal também é um retorno que a gente, pelo menos eu considero como positivo pro Rumbora, é justamente ele estar incomodando, entendeu? Porque assim, era comum já em períodos eleitorais, em campanhas, aí os candidatos e candidatas usam os meios de comunicação, vão fazendo, né, aí as suas propostas, às vezes muito descolados da realidade, entende? Qual é a viabilidade disso, né, de acontecer? Aí o sujeito chega e promete que ele vai fazer isso, que ele vai liquidar a Caema, que ele vai fazer, sabe, uma série de coisas, mas assim, às vezes só porque para tentar atingir parte da população, né, que de repente está numa situação ali de fragilidade, que aquele discurso vai atingi-lo, né? Uma vez a gente estava discutindo sobre isso, aí o sujeito chega dizendo que ele vai oferecer sei lá quantos mil empregos no primeiro ano, né, caso seja eleito. Mas como é que ele vai articular isso, né, necessariamente? Então a gente sabe aí que a prefeitura, né, vai ter um débito muito grande, então esse novo prefeito ele vai ter que lidar aí com uma série de custos, né, antes de tomar aí essas novas iniciativas. Mas assim, vou dar 10 mil empregos, né? Como é que eu vou fazer isso? Entende? Ainda tem a questão, a problemática de que o plano de governo, né, ele é um documento importante para que a gente saiba ali quais são as prioridades daquele candidato para a cidade. Entretanto, ele é um documento que legalmente, né, assim, o candidato ele não vai ser cobrado da Justiça Eleitoral o cumprimento daquilo, né? Então tem que ser cobrado da gente. Então por isso que a gente bate muito na tecla também da pessoa conhecer o plano de governo, né? O sujeito que escreveu lá 180 páginas, o sujeito que escreveu 60, o sujeito que escreveu 8 páginas. Como é que o sujeito em 8 páginas ele tem uma proposta de 4 anos para São Luís, entende? Então são coisas que a gente precisa questionar, levantar esse questionamento. E é óbvio que disso, como eles agora estão sendo questionados, talvez pela primeira vez, né, de forma assim muito incisiva, então eu acho que foi mais a surpresa, né? E alguns não sabem lidar, né? Muito bem assim. Existe essa negociação com a assessoria, né? Mas reclamam dos selos, né, Deus? Mas muda esse selo, não precisava ser esse selo, podia ser um selo mais amigável. Só que, sabe, a gente está lidando com dados, a gente não está inventando nada. Por isso que a gente demora, às vezes, para lançar, porque a gente vai checar em 1, 2, 3, 4, 5 fontes, se for necessário, para que a gente entregue algo que realmente aconteceu, é o fato dado, né? Seja dado, seja um fato histórico, seja algo relacionado à legalidade, né, do ato, porque ainda tem isso, a gente faz muita análise pautada assim no que prega a lei das eleições, né, que é de 97, e o que esses sujeitos estão fazendo hoje, né, se eles estão cumprindo essa lei, né, e aí a gente inclusive recebe muita denúncia, né, Deus, assim, olha, candidato tal, só que a gente não está ali nesse papel de denúncia, né, então existe a orientação do pessoal do social media de indicar quais são os caminhos, né, os portais, os telefones que o pessoal pode denunciar, inclusive, esses candidatos. E só aí já é um ganho para a gente, porque a gente
tá conscientizando esse pessoal, porque a partir do material eles reparam assim, nossa, mas fulano tá fazendo exatamente isso que ele não deveria fazer, né? E aí isso é legal, é um feedback legal que a gente tem tido. Agora, Deusa, vamos citar alguns exemplos. A gente sabe hoje que no país houve alguns casos de ministros, exemplos de ministros do presidente Bolsonaro, que disseram que eram formados em algum lugar, né, inclusive no exterior, tinham doutorado. E a gente vê também aqui em São Luís alguns candidatos que mostram o currículo, né, de formação, especialização, doutorado, mestrado. Aqui em São Luís, houve algum candidato que chegou a, digamos assim, se equivocar, vou dizer esse termo, né, em relação à sua formação? Além desse caso, existem outros também, que, por exemplo, eu vejo que muitos candidatos, há uma disputa daqueles que apresentaram, né, mais emendas, mais projetos. Você poderia falar para a gente aí em relação a esses dois casos aí mais, digamos assim, foram mais explorados em relação à plataforma de vocês? A gente tem um caso de uma qualificação que não ocorreu, né, um candidato que propagandeou que tinha uma qualificação em uma renomada instituição, e a gente foi atrás e não encontramos, enfim. Então, é um migué. A gente tem situações de competência, onde é isso, né? Vou liquidar com determinada instituição, onde dentro da sua competência você não pode, aonde eu vou dentro da saúde, você vai trazer a sua requisição e a gente vai trocar essa requisição privada, a gente troca para a pública, né? Não é nessas circunstâncias da liquidação, da saúde, elas não é que não possam ocorrer, mas não é com uma canetada, não é com um desejo, não é com um cargo de prefeito. Existe toda uma articulação federal, em alguns casos estadual, em alguns casos municipal, porque perpassa pela Câmara, para você tecer algumas mudanças que podem, dentro da sua visão como candidato, são benéficas ou não para a população. Mas quando você afirma que na sua gestão vai acontecer isso, é uma falácia para com a população que não conhece essas ramificações, né? Esses caminhos. O Rumbora Marocá, ele é um convite também à população a debater, a dialogar, né? Ele não é um convite de disputa. A gente não está numa disputa política. A gente precisa entender que a política ela não é futebol, onde A ou B tem que ganhar. Ela é um diálogo onde o coletivo deve prevalecer, né? Em relação a questões pessoais, em relação a questões religiosas, como Poliana citou, existe sempre essa questão, né, da abordagem. Solta a checagem, as pessoas vão lá, elas não vão questionar a checagem, né? E elas vão questionar o porquê não se checou o outro. Então eu tô tão ali imbuída desse sentimento de futebolístico, de torcida, que eu não percebo que o meu candidato se equivocou, né? E eu posso ir atrás, inclusive no 30%, de 30% a 40% das nossas checagens, elas são de denúncia. A gente tem o Maroca Zap, tem o Twitter, as redes sociais, no caso, Twitter, Instagram e Facebook, e a gente recebe bastante coisa mesmo de lá, pautas, sugestões de pautas, bastante coisa, diariamente. Realmente essa interação é muito importante e necessária. Pois bem, Robson, nosso tempo, infelizmente, terminou. Já? Foi tão rápido, né? Tão rápido. Só para convidar-vos rapidinho, vocês convidem para acessar qual é o site, como é que entra em contato com vocês. Como é que chega até vocês? Quais são as redes que estão aí disponibilizadas? A gente tem rede social Rumbora Marocá, Facebook, Twitter e Instagram. A gente tem o site rumboramarocar.com.br, que lá estão todas as informações além das cartilhas. E a gente tem o Maroca Zap, que você entra em contato diretamente com o nosso grupo de comunicação para fazer denúncia, para mandar um coraçãozinho, e é isso. Te agradeço aí, Poliana, Deusa. Nós voltamos no próximo sábado com resenha. A gente aguarda aí vocês para mais uma edição do nosso programa. E até lá.